Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 26 até o verso 39. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, vivia, porém, nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse é o primeiro incidente de Jesus fora da chamada região da Galileia, que era a região de atuação de Jesus. É o primeiro incidente fora ali da Galileia que Lucas chega a registrar. Se você observar, Lucas sai de um mar agitado, que é a história que é narrada antes, verso 22 a 25. Lucas sai de um mar agitado para um homem agitado. E humanamente falando, ambos, o mar e aquele homem, eram indomáveis. Humanamente, ambos eram indomáveis. Mas Jesus consegue subjugar os dois. Era noite, e depois daquela assombrosa tempestade, Jesus chega num lugar deserto, íngreme, cheio de cavernas, e ele desembarca, diz o texto, num cemitério, onde existiam ali corpos expostos, muitos deles já em decomposição. Então o local em si já metia medo nos mais corajosos. E daquele lugar sombrio,
sai um homem possesso, nu, um espectro humano, um aborto vivo, uma escória da sociedade. Diz o texto que todos já haviam desistido dele, menos Jesus. Porque, ao que tudo indica, Jesus vai até aquela cidade, Jesus sai de onde ele estava, sai ali da região da Galileia, vai até Gadara, só para salvar esse homem. E depois de libertar e salvar esse homem, ele volta, ou ele sai daquela região. Aquela foi uma viagem proposital. Jesus vai até aquela terra gentílica, depois de um dia extremamente extenuante, exausto de trabalho, para salvar um homem possesso. Diz o texto que Satanás tinha roubado tudo que aquele homem tinha de mais valioso. Nós vimos isso na semana retrasada. Família, liberdade, saúde física, saúde mental, dignidade, decência, paz. E aí, Jesus aparece para libertar esse homem naquele contexto e diante daquela situação, daquele ambiente complicadíssimo. E aí diz o texto, dá uma olhada aí por gentileza, verso 27, que logo que Jesus saltou em terra, foi ao encontro dele, este homem, possesso de demônios, que há muito tempo não usava roupa, nem morava em casa, mas vivia pelos sepulcros. Ou seja, os discípulos que estão com Jesus, eles saem de uma dificuldade, uma tempestade terrível no meio do mar, tempestade esta que eles entenderam que poderia levá-los à morte. Os discípulos saem de uma dificuldade e logo se deparam com outra. Após passar por aquela experiência traumática no meio do mar, quem está ali para recepcioná-los assim que eles desembarcam? Um homem possesso, que veio dos sepulcros, que arrebentava cadeias, que era extremamente violento. Um homem possesso que não era subjugado por ninguém, que estava todo ferido, todo machucado, porque ele ficava ali se autoflagelando. Vai ao encontro dos discípulos um homem possesso não de um, mas de uma legião de demônios. Uma recepção, daquelas. Logo depois que eles saem de um problema enorme em alto mar, eles se deparam com um baita problema, lembrando-nos de um princípio bíblico, que sair de um problema não é garantia de tempos de paz. Às vezes, quando nós ficamos livres de uma dificuldade, nós pensamos, chegamos a achar que vamos ter momentos de paz, que vamos respirar aliviados. Nem sempre é assim. Os problemas, eles podem vir sobre nós sem interrupções, consecutivamente. Lembra lá de Jó? A narrativa de Jó diz que ele ouve de um problema que acaba de acontecer e o texto diz assim: falava ele ainda quando veio outro. Ele trouxe uma outra notícia. Falava ele ainda quando veio o outro. Falava ele ainda. Os problemas, eles podem vir sobre nós ininterruptamente. E podem vir mesmo depois de momentos de grande comunhão com o Senhor, mesmo depois de grandes
experiências com o Senhor. Os discípulos tinham acabado de presenciar uma das maiores manifestações do poder do Deus encarnado, que foi ali acalmar a tempestade, acalmar o mar. E agora eles se deparam com um endemoniado. O deserto na vida de Jesus veio logo depois daquela experiência encantadora no batismo. Deus, através de Elias, vai despejar fogo do céu, acabar com aqueles sacerdotes de Baal, envia chuva para uma terra árida. Depois desses acontecimentos extraordinários, talvez fosse o momento de Elias celebrar as vitórias, mas não, diz o texto que Jezabel vem com tudo sobre ele, ele tem que fugir para não morrer, e aquele que nunca iria passar pela morte, acaba ansiando por ela, ali no seu repouso, ali na sua fuga de Jezabel. Às vezes os problemas, eles não apenas vêm ininterruptamente, mas eles vêm logo depois de grandes experiências que nós temos com Deus. Jacó lutou bravamente contra o anjo do Senhor. A noite inteira saiu vencedor, mas pela manhã cocheou. Depois de concluída a peleja, ele foi marcado para o resto da sua vida. Paulo, diz a Bíblia, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu coisas indizíveis, teve uma experiência extraordinária, mas quando ele desce, é dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, com uma sequela inevitável, de forma que os grandes momentos de sucesso, ou os momentos de grande sucesso, eles muitas vezes podem ser uma armadilha para a nossa espiritualidade. Por termos grandes momentos com o Senhor, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que vem depois. Por isso que a Bíblia nos diz para estarmos alertas o tempo todo. Charles Spurgeon diz assim, sobre o que eu estou falando: raramente o Senhor expõe os seus guerreiros aos perigos da exultação pela vitória. Ele sabe que poucos deles podem suportar um teste desses e, portanto, quebra-lhes a taça com rigor. O excesso de alegria ou de emoção tem que ser pago com depressões subsequentes. Os homens não podem suportar felicidade sem mistura. Mesmo os bons homens não estão habilitados ainda para terem suas frontes cingidas de lauréis e murta. É preciso sofrer secreta humilhação para mantê-los no lugar certo. Arrancados do solo, em turbilhão por um avivamento, levados para as alturas pela popularidade, exaltados pelo sucesso na conquista de almas, seríamos como a palha que o vento dispersa, se a disciplina da graça e da misericórdia não quebrasse as naves da nossa vanglória com poderoso vento oriental e não nos fizesse ir a pique, desnudos e desamparados, lançando-nos na rocha dos séculos. Os discípulos saem de um problema e encontram outro. Os discípulos saem de uma grande manifestação do poder de Deus e se deparam com um problema enorme. As dificuldades, elas podem vir nas nossas vidas sequencialmente
e mesmo depois de momentos extraordinários de comunhão com o Senhor. O texto continua, e quando Jesus chega ali e se depara com aquele homem, e os demônios percebem diante de quem eles estão, no verso 28 eles viram para Jesus e dizem assim: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Esse é um dos muitos textos que nós encontramos na palavra de Deus, que nos mostram que uma ideologia muito presente na mente de muito cristão é uma heresia. Esse é um dos textos bíblicos que mostram que a ideologia chamada de dualismo é heresia, não é algo que a Bíblia ensina. O dualismo é uma ideia reinante em grande parte das igrejas evangélicas nos nossos dias. Se nós fizéssemos uma análise teológica e até sociológica das liturgias, da forma de se comportar, das mensagens que são pregadas, de muitas igrejas, nós perceberíamos como que o dualismo, ele é muito forte em grande parte das igrejas evangélicas. E é interessante que, sem o dualismo, muitas práticas, muitas músicas, muitas liturgias, elas vão à falência. Um livro publicado recentemente no Brasil, o autor diz assim: há no mundo 2 reinos em conflito, 2 forças que se chocam em combate pelo destino dos seres humanos, 2 poderes em confronto, o poder das trevas contra o poder da luz. E a pessoa que escreve esse livro diz que nós cristãos precisamos urgentemente optar por um lado, sacar as armas espirituais e partir para defender o ameaçado reino de Jesus Cristo. Daqui a 2 semanas eu vou falar mais sobre isso. Baseado nesse texto aqui, nós vamos ver as muitas aberrações ensinadas pelo movimento de batalha espiritual. O que a Bíblia nos diz é que Deus, Ele não disputa forças com o diabo. Não existe essa história de que anjos e demônios vivem se degladiando nos ares. A Bíblia diz que Deus subjuga, domina, comanda tudo o que existe, inclusive os demônios. Satanás não tem condições de fazer absolutamente nada sem a permissão divina. Até para entrar nos porcos, eles tiveram que pedir permissão a Jesus. Não podem fazer nada sem que Deus autorize. Como diz C.S. Lewis, não existe uma guerra. O que existe é uma rebelião interna, e o rebelde está sob controle. Não existe essa história de que existem 2 reinos se degladiando. Isso não é bíblico. O dualismo é uma ideologia que não encontra fundamentação nos ensinos da palavra de Deus. E esse texto aqui deixa evidente, quando os demônios chegam até Jesus e imploram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não nos atormentes.
O texto continua, e aí no verso 29, é dito que os moradores daquela cidade guardavam aquele homem preso através de grilhões e cadeias. No entanto, aquele homem, quebrando aquelas prisões, destruindo aquelas amarras, ele era impelido pelos demônios para lugares desertos. Esse texto nos lembra que nós não podemos negar a realidade, o poder, a atuação dos espíritos malignos. Algo que muita gente extremamente racional tem a tendência de desconsiderar e de negar. J.C. Ryle, comentarista bíblico, analisando esse texto, ele diz assim: tenhamos cuidado com atitudes de incredulidade e ceticismo em todas as questões relativas a Satanás. Sem dúvida, há muitas coisas nas possessões demoníacas que não somos capazes de entender e explicar. Nem por isso, entretanto, devemos deixar de crer nessa realidade. Um monarca oriental que não acreditava na possibilidade da existência do gelo, simplesmente porque vivia em uma região de clima tórrido e nunca vira um único pedaço de gelo, não é mais tolo do que um homem que se recusa a crer em possessão demoníaca, simplesmente porque nunca se deparou com um caso desses. Podemos estar perfeitamente seguros de que, no tocante aos assuntos que envolvem o diabo e o seu poder, inclinamo-nos muito a acreditar menos do que acreditar mais. A incredulidade sobre a existência e a personalidade de Satanás, com frequência, tem se mostrado ser o primeiro passo na incredulidade sobre a existência de Deus. Irmãos, se os nossos olhos fossem abertos, se os nossos olhos fossem abertos e tivéssemos condições de enxergar os espíritos malignos, provavelmente nós tomaríamos um susto enorme ao perceber a quantidade de demônios que estão aqui entre nós. Demônios que nos cercam no nosso trajeto, nos nossos leitos, dentro das nossas casas, no nosso serviço. Demônios que observam tudo que nós fazemos, que andam ao nosso redor buscando oportunidades para nos prejudicar. Pedro uma vez disse para Jesus uma vez disse para Pedro: Satanás me pediu para destruir a sua vida, porque ele fica rodando ao seu redor como um leão pronto para te devorar. No fim da sua vida, ou talvez não no fim, mas tempos depois dele ouvir isso de Jesus, Pedro escreve uma carta e ele diz àquelas pessoas a quem ele estava escrevendo: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão, prejudicando ou tentando prejudicar, tentando fazer das suas vítimas, tentando fazer das pessoas suas vítimas,
Como um leão, ele fica ali rugindo, procurando homens e mulheres a quem possa destruir e tragar. Pedro vai lá, muito tempo depois, confirmar aquilo que Jesus disse. Então, quando o texto nos diz aqui que esse homem, que era preso com grilhões e cadeias, mas ele destruía esses grilhões, ele quebrava essas prisões, nos lembra que nós não podemos, de jeito nenhum, negar a realidade, o poder, a atuação dos espíritos malignos nas nossas casas, ao nosso redor, perto de nós. E como disse o bispo anglicano, a nossa tendência é acreditar menos do que acreditar mais, infelizmente. Diz o texto, verso 30, que Jesus vira para os demônios que fazem aquele pedido a ele e diz a eles: qual é o teu nome? É interessante que muitas pessoas apanham essa passagem histórica e a transformam numa passagem didática, num texto doutrinário. E eles defendem a ideia de que, se você, num processo de exorcismo, ao tentar retirar o demônio de uma pessoa, se você inicialmente não identificar qual é o demônio, se você não perguntar ao demônio qual é o nome dele, todo o processo vai ser frustrado. Mas eu te pergunto, em algum momento aqui nesse texto, existe um ensinamento para que se pergunte ao demônio o nome dele? Não existe. Se fosse assim, as outras passagens semelhantes a essa trariam a referência de Jesus perguntando o nome do demônio. Mas em nenhum outro lugar você encontra essa prática de Jesus perguntando qual é o nome do demônio. É provável que aqui Jesus desejasse mostrar aos discípulos, ao perguntar o nome daquele demônio, é provável que Jesus desejasse mostrar aos discípulos aquela força extraordinária que se levantava contra ele, de forma então que Jesus pergunta o nome para mostrar aos discípulos que se tratava não de um, mas de sabe-se lá quantos demônios, de uma força descomunal. E quando Jesus pergunta qual é o teu nome, é dito legião. E essa expressão aqui, legião, provavelmente é uma referência a um destacamento romano, porque assim era chamado um destacamento romano de legião, que tinha ali em média 6.000 soldados. Nada infundia tanto medo, tanto pavor como uma legião romana. Uma legião romana era um exército de invasão, de destruição. E nesse processo de muita crueldade, uma legião ela era composta de infantaria, de cavalaria. Numa legião havia ali flecheiros, estrategistas, combatentes, homens que lutavam ali com espada, incendiários que entravam, existiam só aqueles que entravam num lugar para incendiar o lugar. Ou seja, por onde uma legião passava, qual era o resultado? Um rastro de destruição e morte.
Uma legião romana era algo irresistível. Aonde ela chegava, cidades eram assaltadas, dominadas, os seus habitantes eram arrastados, muitos eram feitos escravos, súditos do Império Romano. Uma legião era a mais poderosa máquina de guerra conhecida naqueles tempos. As legiões romanas, elas formavam aquele braço forte com o qual Roma ia subjugando o mundo. Por isso que quando o demônio diz que o nome dele era Legião, é provável que o que ele está querendo dizer ali não é simplesmente que aquele rapaz estivesse possesso por 6.000 demônios, como era o número dos soldados romanos de uma legião. Provavelmente não. Quando ele fala que legião, provavelmente o sentido é figurado, ou seja, é um número grande. Mas a ideia aqui é de um poder de ocupação, um poder de crueldade, um poder de destruição que habita nesse homem. Não é uma questão numérica, é uma questão para mostrar que assim como as legiões destruíam tudo e todos por onde eles passavam, aqueles demônios, intitulados de legião, vinham destruindo tudo que existia na vida daquele homem. E aí diz o texto, verso 31, imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. E Jesus atende o pedido daqueles demônios. E faz isso por algumas razões. Primeiro, para mostrar, Jesus não manda aqueles demônios para o abismo, para mostrar exatamente o que a gente acabou de falar, o poder de destruição que existia naquele homem. O gadareno, ele não estava fingindo, ele não estava encenando. O problema desse homem aqui não é uma doença mental. A gente não transfere esquizofrenia para uma manada de porcos. Porque tem gente que diz que o que esse homem aqui, os liberais dizem que o que esse homem aqui tinha era esquizofrenia. Você não manda esquizofrenia para os porcos. Os demônios não eram seres mitológicos. A possessão demoníaca não é uma fantasia. Jesus não manda aqueles demônios para o abismo para mostrar que o poder que estava agindo dentro daquele homem era poderosíssimo, tão forte que foi capaz de matar 2.000 porcos. Segundo motivo pelo qual Jesus atende ao pedido dos demônios para que não os mandasse para o abismo, para revelar aquele homem, para mostrar para o gadareno que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Assim como a ação do mal não é uma simulação, a libertação também não é um efeito psicológico. A libertação aqui foi um fato real, concreto, perceptível, palpável. A libertação acontece de verdade, como João vai dizer lá no capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus não manda aqueles demônios para o abismo para mostrar àquele homem que o poder que os oprimia tinha sido vencido. Terceiro motivo, que a gente pode perceber aqui no texto, para mostrar, Jesus atende o pedido daqueles demônios para mostrar à população de Gadara,
para mostrar aos habitantes daquele local que, para o diabo, um porco tem o mesmo valor de um homem. De fato, Satanás tem transformado muitos homens em porcos. É impressionante o que Satanás faz na vida de muita gente. Leva-os a viverem vidas terríveis, sujas, nojentas. Aqui existe um alerta de Jesus para o perigo de ser um escravo do pecado e de Satanás. Quarto motivo pelo qual Jesus atende ao pedido daqueles demônios, para mostrar que os demônios, e por isso que nós estamos pregando hoje aqui sobre isso, para mostrar que os demônios, eles estão, ao contrário do que ensina o dualismo, debaixo da autoridade de Jesus. Os demônios sabem que Jesus tem poder para expulsá-los e também para mandá-los para o abismo. Os demônios sabiam que, saindo daquele barco e vindo na direção deles, estava alguém muito mais poderoso que Satanás. E os demônios que atormentavam aquele homem agora estão atormentados na presença de Jesus. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Verso 33, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Uma coisa que muita gente não percebe e que às vezes nem lembra, nem se dá conta. Não foi Jesus que mandou os demônios para os porcos, foi? O texto não diz isso. Jesus não mandou os porcos precipitarem-se no lago. Isso foi uma ação dos demônios. Na verdade, não é Jesus quem determina a destruição dos porcos. São os próprios demônios. Eles pedem autorização e Jesus permite. Vai para lá. Mas quem vai levar os porcos à destruição? São os demônios e não Jesus. E aí a gente pode pensar e perguntar, por que Satanás não fez com o homem o que ele fez com os porcos? Porque Satanás não pode destruir a vida de ninguém sem a permissão de Deus, nem mesmo a vida dos suínos, nem mesmo a vida dos porcos, somente com a autorização do Senhor. E aí diz o verso 34 e 35 que, quando os pastores viram o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido. Você consegue imaginar aqui a cena? As pessoas saindo dos seus lares, dos lugares, dos locais de trabalho, gente vindo do campo, a notícia começa a se espalhar e todos querem ver o que tinha acontecido àquele endemoniado. Lucas não diz, mas a narrativa de Marcos diz que saiu o povo, ou seja, não era meia dúzia de pessoas. Ao que tudo indica, a grande maioria das pessoas que habitavam ali aquela localidade vão até aquele local para ver o que tinha acontecido com o gadareno. O que as pessoas foram fazer ali? Ver o que tinha acontecido. A curiosidade faz parte da nossa natureza. Nós somos seres curiosos. Queremos ver
coisas diferentes, coisas que todo mundo corre para ver, a gente também quer ver. A mesma coisa acontece dentro da religião. As pessoas, é interessante isso, né? As pessoas querem ver aquilo que é novo, aquilo que todo mundo está falando. A igreja da moda, isso sempre existiu no meio evangélico, a igreja da moda, para onde as pessoas se dirigem, porque está todo mundo indo lá. Você vai lá para quê? Para ver o que está acontecendo, para ver o que estão falando. Isso nos lembra que um lugar com muita gente não é necessariamente sinal da aprovação ou da bênção de Deus. Não é. Existe uma igreja em Dallas, Estados Unidos, chamada de Catedral da Esperança. Bonito nome, né? Catedral da Esperança. Ouve essa, Geraldo. Possui, em média, 1.600 pessoas no domingo pela manhã na EBD. Você já pensou isso? Na Catedral da Esperança em Dallas, as pessoas vão... O número de alunos na EBD, em média, é de 1.600 pessoas. Essa igreja está na faixa de 1% das igrejas americanas que têm milhares de membros. O interessante é que essa igreja, ela é destinada a atender a um público diferente. Ali eles só atendem a homossexuais e lésbicas. Quando estava sendo construído aquele mega templo, o pastor da igreja, um homem chamado Michael Piazza, ele disse o seguinte: esta catedral irá se tornar o centro espiritual do mundo inteiro de homossexuais e lésbicas. Você percebe? É perfeitamente possível fazer uma igreja crescer sem que isso não tenha nada a ver com o Evangelho. É possível provocar a expansão de um organismo eclesiástico sem que essa expansão seja o resultado de uma visão centrada nas Escrituras. A multidão foi até aquele local onde acontece algo sobrenatural, mas isso não tinha absolutamente nada a ver com reverência, com amor ou com interesse por Jesus. Na verdade, essa multidão vai pedir para que Jesus vá embora. Eles vão pedir a Jesus: se retire do nosso meio. Eu não quero com isso, ou eu não estou com essa minha fala, menosprezando as grandes igrejas e supervalorizando comunidades pequenas, de forma alguma. Ser grande possui prós. Muitas coisas boas são feitas por grandes comunidades. Existem grandes igrejas com ministérios extraordinários, fantásticos. Como também existe pequenas igrejas cheias de heresias, cheias de práticas equivocadas. Mas o que eu quero realçar aqui é que nós não podemos vincular o número de pessoas à bênção e à aprovação divina.
Não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa. O povo saiu até aquele local, não para aprender de Jesus, não para se dobrar aos ensinamentos de Jesus. Eles foram até aquele local porque algo sobrenatural e diferente tinha acontecido. E isso ainda continua acontecendo nos nossos dias, infelizmente. Quando se aproximaram de Jesus, deixa eu correr, vamos lá, verso 35. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus e ficaram com medo. Que ironia isso aqui, não é? Como que a gente entende isso aqui? Porque quando ele estava possesso, as pessoas fugiam dele e ficavam com medo e pavor dele por causa da possessão. Mas agora o homem está vestido, em perfeito juízo, calmo, sereno. E as pessoas continuam com medo. Olha o que o texto diz, que elas chegam e aquele que estava assentado aos pés de Jesus era aquele ex-demoniado, vestido em perfeito juízo. E elas ficaram com medo. O medo aqui, provavelmente, não é do ex-endemoniado, era daquilo que Jesus tinha feito com aquele homem. Por incrível que pareça, existem pessoas que têm medo da manifestação do poder de Deus. Sabia disso? Tem gente que tem medo do agir poderoso, soberano, miraculoso de Deus. Lembra lá daquela história? Atos 12. O povo está lá na reunião de oração, orando a Deus para que Pedro, que estava preso, fosse liberto. E a reunião está lá acontecendo, e o anjo do Senhor vai lá e liberta o Pedro, e conduz Pedro até aquela casa onde acontecia a reunião de oração, e Pedro bate lá, e a mulher vai lá e abre a porta, e ela toma um susto, e ela volta para a reunião, ali meio que sem palavras, e o pessoal fala: o quê? O Pedro está lá, o Pedro está aqui. E diz o texto que as pessoas da reunião de oração ficaram atônitas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é crente, membro da Igreja Batista Reformada há 10 anos, você que é crente já de 30 anos, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você nunca tenha ouvido falar. Se você orar, você corre o risco de ser ouvido por Deus. Sabia disso? Cuidado. Cuidado. Deus pode ouvir a sua oração. Tem gente que fica com medo da ação de Deus, do poder sobrenatural de Deus. As pessoas chegam ali e veem aquele homem sentado. O texto faz questão de dizer, de enfatizar, em perfeito juízo, vestido. E qual é a reação das pessoas? Morrem de medo. Cuidado, Deus pode ouvir a sua oração. Estou encerrando, verso 38. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Um homem aqui profundamente agradecido ao Senhor pela mudança que foi operada nele. O coração dele sentia-se cheio de amor pelo seu libertador, e ele estava ali disposto a desistir de tudo e a seguir Jesus. E aí diz o verso 38 que Jesus não deixou.
Jesus não permitiu. Muito estranho Jesus ter negado o pedido desse rapaz. Se você observar, Jesus aceita o pedido dos demônios, permitindo que eles entrem nos porcos. Jesus concorda com o pedido das pessoas, porque as pessoas vão pedir a Jesus para ir embora, e Jesus vai. Mas Jesus se nega a atender a súplica desse jovem possesso. Logo ele, que estava completamente disposto a se tornar um discípulo fervoroso. Logo ele, que tinha uma história extraordinária de libertação para ser testemunhada. Imagine Jesus nas outras cidades e esse rapaz ali no meio dos discípulos de Jesus dizendo: olha, eu sou um ex-endemoniado, eu vivi durante muito tempo assim. Imagina o testemunho que esse homem não podia dar se ele continuasse com Jesus. Além disso, em outras ocasiões, o próprio Jesus vai dizer a alguns dos seus discípulos que era necessário deixar a família para segui-lo. Jesus disse isso, mas aqui Jesus faz o oposto. Ele impede o homem de o seguir e o manda para sua família. Por que Jesus faz isso? Alguns comentaristas bíblicos têm sugerido o seguinte: essa rejeição de Jesus ao pedido desse jovem mostra, primeiro, que quando Deus permite que o seu povo tenha o que deseja, vou falar devagar, quando Deus permite que o seu povo tenha o que deseja, isso nem sempre é sinal de bênção. Nem sempre é sinal de bênção termos aquilo que desejamos. Segundo, quando Deus se recusa a dizer sim em resposta a algum pedido que nós fazemos, ou seja, quando Deus diz não, isso não é necessariamente sinal do desfavor de Deus. Quantas coisas que ao longo da sua vida você desejou ardentemente, Deus te negou, e hoje você olha para trás e diz: graças a Deus que Ele não me deu. Hoje nós agradecemos, porque Ele não permitiu que os nossos desejos naquela época, naquele contexto, fossem realizados. Por isso que as nossas orações, elas precisam sempre estar acompanhadas daquele pedido, daquela expressão que diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Não é errado pedir. Você pode pedir. Você fala: Senhor, eu gostaria muito que isso. Mas no final, você deve dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque tudo que Deus não nos dá, presta. Se você tem alguma coisa que não lhe foi dada por Deus, isso não presta. Terceiro e último motivo pelo qual Jesus rejeita o pedido desse jovem de fazer parte da comitiva dos discípulos de Jesus. Porque, como diz um hino antigo que se cantava nas nossas igrejas, 298 do cantor cristão, alguém lembra? Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre irá me mandar, ou tem de me mandar. Aquele endemoniado queria muito seguir a Jesus, mas Jesus não permitiu, porque dentre outras coisas, sabe o que acontece?
Jesus não foi expulso daquela região, Jesus não atende o pedido daquelas pessoas e sai daquela região, quem ia ficar ali? Quem ia ficar em Gadara para testemunhar e falar do Cristo? Jesus deixa ali um testemunho vivo do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. Ele deixa ali um exemplo do que Ele é capaz de fazer com o homem. Aquele ex-endemoniado, todos os dias caminhando por Gadara, era um testemunho vivo do que Cristo era capaz de fazer a um homem. Por isso que a mensagem desse hino contém uma verdade tremenda. Nem sempre nós podemos estar onde desejamos ou onde achamos que é a vontade de Deus. Paulo vai testemunhar e vai dizer que muitas vezes ele desejou pregar, ir em determinados lugares, mas ele foi impedido por Deus. Por Deus. Então, quando as coisas não saírem do nosso jeito, quando as coisas não saírem da forma como nós planejamos, não fique zangado. Tem gente que é assim, né? Planeja a 16ª semana de 2023 hoje. Tudo certinho. Como é que vai fazer? A hora que vai acordar? Onde vai passar as férias? Quanto que vai investir? Planeja quando as coisas não saem do jeito. Pode ser que Deus esteja obstruindo o nosso caminho para o nosso próprio bem. Muitas vezes, os obstáculos são o instrumento que Deus usa para nos guiar, para nos dirigir. Volte para casa, disse Jesus àquele homem, e conte o quanto Deus lhe fez. Jesus disse: você não vai vir comigo, você vai voltar para casa, e lá você vai contar para todos que ali estão tudo o que eu fiz por você. O primeiro missionário da história foi um ex-endemoniado. Você tem noção disso? Ninguém delegaria a um homem com aquele passado a responsabilidade de testemunhar de Jesus. Mas o próprio Jesus achou por bem enviá-lo como seu porta-voz. Como que nós somos diferentes de Jesus, não é mesmo? Como que nós somos diferentes de Jesus? Nós não acreditamos que pessoas com um passado negro sejam capazes de mudar de vida. Nós desconfiamos, nós ficamos sempre com uma pulga atrás da orelha, com aquelas pessoas que têm as suas páginas grampeadas na sua biografia, e nós olhamos para elas como homens e mulheres incapazes de testemunhar das coisas extraordinárias que Deus fez nas suas vidas. A atividade mais simples dos computadores
Sabe o que é a atividade mais simples de um computador? Deletar. A atividade mais simples dos computadores é impossível de ser realizada na mente, nos bastidores da memória de muitos crentes, de muitos cristãos. Impossível deletar, que tem a ver com perdão. Jesus nos mostra com sua atitude que nós não estamos, quando Jesus diz para aquele homem, vá testemunhar, entre os da sua casa, Jesus está nos mostrando que nós não estamos destinados a repetir os mesmos erros do passado, e que nós devemos dar oportunidades àquelas pessoas que tiveram um passado negro e tenebroso. Devemos oferecer a elas a oportunidade de testemunhar e de mostrar que realmente foram mudadas. Certamente que o passado, ele não se apaga, mas a gente é capaz de reescrever o passado. Essa semana, quando eu estava lá na Fiel, lá nas conferências da Fiel, quem já foi lá sabe que tem mensagens que nos deixam arrebatados e tem outras que não nos arrebatam tanto. E a gente fica assim meio, né? Como você provavelmente fica aqui muitas vezes, né? Estou falando aqui e às vezes você está, ou muitas vezes você está viajando, aí assim, às vezes a gente pega uma coisa aqui, outra ali, e numa dessas mensagens que eu não estava muito arrebatado, eu ouvi algo extraordinário que eu nunca tinha percebido na Bíblia, que tem a ver com o que eu estou falando aqui. O pregador disse assim: vocês lembram qual foi a primeira palavra que Jesus disse aos discípulos depois que eles o traíram? A primeira vez que Jesus se encontra com os discípulos, depois que esses discípulos o traíram, a primeira coisa que Jesus diz para eles é: paz seja convosco. Jesus diz para os traidores: paz, está tudo em paz. Vocês fizeram o que não deviam. Jesus não disse isso, eu que estou dizendo. Vocês fizeram o que não deviam. Que papelão. Jesus chega e diz: paz seja convosco. Meus irmãos, o passado não se apaga, mas a fé cristã nos diz que é possível reescrevê-lo. Volte para os seus familiares e conte a eles tudo o que eu te fiz. Jesus diz àquele homem que o testemunho dele deveria começar onde? Dentro de casa. Ele queria sair e propalar tudo aquilo que Jesus tinha feito. Jesus disse: o primeiro lugar em que você vai testemunhar do que eu fiz com você é na sua casa. Porque o lar, acima de qualquer outro lugar, é onde nós devemos investir os nossos esforços na prática do bem. Irmãos, é no lar, é na nossa casa que a gente mostra que a gente é crente de verdade. Como é difícil ser crente dentro de casa. Essa semana eu disse para alguém: olha, Deus nunca trabalhou
tanto e continua trabalhando no meu caráter, na minha personalidade, como na minha relação com os meus filhos. Quem tem filhos sabe que é através da relação com eles que você começa a aprender paciência, longanimidade, perdão, amor, bondade. Não estou dizendo que em outras relações, de forma alguma, você não pode desenvolver isso, mas dentro de casa, esse desafio é muito grande. É uma coisa absurda, absurdamente forte. Jesus vira e diz: volta para sua casa e vai testemunhar na sua casa. Essa foi a maneira de proceder de grandes homens de Deus nas Escrituras. Eles foram grandes homens de Deus primeiro na sua casa, para depois serem grandes homens de Deus fora de casa. Lembra de Abraão? Diz a Bíblia que Abraão construiu um altar. Onde? Dentro da sua casa. Lembra de Jó? Diz a Bíblia que Jó, em cada aniversário dos seus filhos, Jó oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. E Jó orava, quando os filhos saíam para as festas, Jó dizia: sabe lá se eles fizeram alguma coisa errada, eu estou aqui diante do Senhor pedindo perdão por eles. Lembra de Josué? Josué diz: olha, ali para o povo, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, vocês vão para lá. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro lugar onde se faz necessário testemunhar do Senhor é a nossa casa. Porque se a gente falhar ali, nós vamos ter sérios problemas em testemunhar de Deus em outros lugares. Não é à toa que na sua lista de recomendações a Timóteo e a Tito, Paulo disse assim: os pastores, eles devem governar bem a própria casa, criando os filhos debaixo de disciplina, com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Num outro momento, porque você pode ter pensado assim: pastor, a responsabilidade é grande, mas não é só para mim não, filho. Porque num outro momento Paulo diz assim: os homens precisam ser maridos de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. E você que é mulher está aí pensando assim: tem para você também. Paulo vai dizer lá em Tito 2, as mulheres necessitam ser mestras. Tem noção disso? Mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Todos nós
temos responsabilidades de vivermos como crentes no núcleo familiar. Jesus vira para aquele homem e diz assim: volta para sua casa e vai ser crente na sua casa. Comece a testemunhar do que eu fiz a você na sua casa. Eu pergunto, como vai a sua casa? Como vai a sua casa? Essa é uma pergunta capaz de derramar lágrimas. A gente olha para a nossa casa, onde estão os nossos filhos? Em quais altares os nossos filhos estão dobrando os seus joelhos? Essa é uma pergunta que faz muitos cônjuges prender a respiração. Essa é uma questão que rouba o nosso sono, que nos traz pesar, tristeza, medo à nossa casa. Esse é um assunto tão sério, que Jesus disse para aquele homem: primeiro a sua casa. Eu te pergunto, o que te espera lá na sua casa, quando esse culto acabar? Irmãos, sabe o que não pode nunca faltar nas nossas casas? Nunca. Que nunca pode faltar nas nossas casas. Testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É o que Jesus diz a esse homem. Não pode faltar testemunho. Volte para sua casa e conte para as pessoas o que Deus lhe fez. Não pode faltar testemunho nas nossas casas daquilo que Deus tem feito em nós. Se pudermos falar com os de nossa casa aquilo que Cristo tem feito por nós, nossa casa será uma casa de bênçãos, um lugar de edificação. Que assim seja na sua casa, na minha casa, nas nossas casas. Que haja nas nossas casas testemunho do poder de Deus, da ação de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Ó Deus, que história extraordinária desse homem, pobre, miserável era a situação desse rapaz, indesejado, possesso por uma legião de demônios. Era alguém desprovido de tudo aquilo que nós entendemos que caracteriza uma vida de felicidade. Um homem completamente perdido, machucado, sem esperança, dominado por Satanás, escravizado pelas forças do mal.
Ó Deus, aquele homem tinha dentro dele uma legião que tudo destruía, que tudo arrebentava. E talvez, ó Deus, este seja o cenário de vidas, de lares, de casas, de homens e mulheres que aqui estão. E ó Deus, só o Senhor